mudados e com um novo pensamento, por causa da palavra na boca do teu filho, por causa do testemunho de vida dele. Nós nos dispomos agora para te ouvir, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Amém. Deus é bom. Deus é bom. Oh, aleluia. Deus é bom. Deus é bom. É sempre bom quando a gente pode estar juntos para a gente compartilhar a palavra de Deus, compartilhar experiências que Deus tem nos dado. Por isso eu queria também te convidar que você, às terças-feiras, esteja aqui na igreja, tanto nas reuniões de ensino, que a pastora Lília e o apóstolo Ali estão, como na de empreendedores. Nós precisamos da tua presença aqui. Nós precisamos saber, você que já é um empresário consolidado, venha trazer as suas experiências conosco, amém? Tem sido bom para quem está aqui. Essa terça-feira, cadê o Júnior? Olha lá, é o Júnior que vai ministrar essa terça-feira. Então, convido você que esteja aqui na terça-feira, você que é empreendedor, aspirante a empreendedor, ex-empreendedor, futuro empreendedor, ou seja, qualquer classe dessas você está convidado para estar com a gente aqui. No mínimo, você vai sair daqui e nós vamos estar orando junto pelo teu empreendimento. Vai ser uma grande bênção. Amém? Glória a Deus. Como o apóstolo Ares disse, eu estou solteiro. E ontem eu acordei, falei, legal. Estou sozinho no sábado. Só que eu não sabia o que fazer. Eu andava para lá e para cá. E falei, e agora? O que eu faço? Não tem ninguém para me arrumar alguma coisa para fazer, porque no sábado a minha mulher fica arrumando coisa para fazer. E eu falei, e agora? Aí ficava caçando coisa para fazer. Já tinha lavado a roupa. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Mas é muito bom. A pastora Rosana está com os nossos queridos amigos Davi e Márcia lá na Suíça. E o Davi, gente, está curadão, hein? Saradão. O bichão está zero bala, hein? Para quem viu ele ministrar aquele dia aqui que ele não conseguia nem respirar, né? Quem estava aqui no dia que ele pregou? Não é? Dava até agonia, né? Porque o bicho não conseguia nem respirar quando estava pregando, né? Mas ele está saradão, curadão aí. Glória a Deus. Amém? Eu queria compartilhar de um texto da palavra de Deus, que Deus tem falado comigo. Lembra que eu falo para vocês que eu compartilho aquilo que Deus fala comigo? Então, aquilo que Deus fala para eu fazer, eu entendo que você está junto comigo e nós temos que fazer também, amém? Não sou só eu, todo mundo tem que fazer. Então, abra a sua palavra aí no livro de Isaías, capítulo 61. Isaías 61, a partir do verso 1. Amém? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Verso 4. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinheteiros. Mas, diga assim, amém.
Vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Até aí. Amém? Vamos orar mais uma vez, em nome de Jesus. Senhor Deus, tua palavra é viva e eficaz, cortante como uma espada de 2 gumes, apta, Senhor, para separar alma de espírito, juntas e medulas, pensamentos e intenções. A tua palavra, Senhor, não volta vazia, sem antes cumprir o propósito designado pelo Senhor mesmo. Nesta manhã, Senhor, nós queremos declarar a nossa total dependência do teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor abra as nossas mentes, abra os nossos corações, para que a gente possa, Senhor, em nome de Jesus, sair daqui edificados, sair daqui inspirados, sairmos daqui desafiados, ó Pai, por a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos que somos teus servos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Esse texto de Isaías 61 é o profeta Isaías, ele está declarando e profetizando aquilo que estaria para acontecer na pessoa do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Amém? E ele começa a dizer, então, que o próprio Espírito de Deus, o próprio Senhor, ungiu Jesus para estar aqui nessa terra, para cumprir uma série de propósitos. Então, o profeta estava trazendo uma revelação de uma série de propósitos que estava sobre os ombros do Senhor Jesus Cristo, para ele vir aqui a essa terra e cumprir. Amém? Então aqui fala sobre libertação, aqui fala sobre conhecer Deus, fala sobre tirar tristezas e colocar alegrias, enfim, um monte de coisa que o povo não, por si só, não conseguiria desfrutar disso, mas precisava que o Senhor Jesus Cristo viesse a essa terra, em primeiro lugar, para trazer salvação aos homens. E consequência dessa salvação é que havia a possibilidade de desfrutar de uma vida plena e de uma vida em abundância, por causa dessa unção que estava sobre Jesus Cristo. Todos estão comigo aqui? Glória a Deus. Mas essa unção que estava sobre o Senhor Jesus Cristo é a mesma unção que foi derramada sobre a igreja de Cristo. Amém? Que se ele entrou pela porta do aprisco, se ele entrou pelo caminho correto, pelo nascimento humano, se ele passou pela água para nascer aqui nesse lugar, a Bíblia diz que ele teve toda a autoridade quando ele entrou pela porta certa nesse lugar. Por quê? Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. E quem quer roubar, matar e destruir não entra pela porta da frente, pula o muro dos fundos, amém? Sim ou não? Agora, quem quer trazer vida e vida em abundância, entra pela porta da frente, entra pela porta do aprisco. Ou seja, essa mesma unção que estava sobre Jesus Cristo, agora está sobre mim e sobre você, sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que você lê aqui, que o profeta Isaías estava falando sobre a unção que foi derramada sobre Jesus, para ele cumprir um determinado propósito aqui nessa terra, essa mesma unção agora está sobre a minha e sobre a sua vida, aonde o Senhor agora nos deu uma autoridade delegada. Amém? O que é uma autoridade delegada? É quando alguém dá uma carta em branco para você. É quando alguém diz assim, não, o que ele falar, eu assino embaixo. Ou seja, quando você está ali no trânsito, na rua, quando um guarda de trânsito entra na frente do teu carro e para você, na verdade, ele está com uma autoridade delegada do governo, de uma autoridade constituída para que ele pudesse fazer isso. Amém? Então, quando você não para e desrespeita um policial, você não está desrespeitando um policial, mas você está desrespeitando aquele que o enviou, aquele que o capacitou e aquele que o delegou, que é o sistema todo judiciário onde ele faz parte. Está me entendendo? Isso significa uma autoridade delegada. Significa que aquilo que ele falar e aquilo que ele fizer,
ele está fazendo e ele está falando em nome de alguém que o delegou, em nome de alguém com toda a autoridade. Então ele tem toda a autoridade para te parar, ele tem toda a autoridade. Se você falar um palavrão para ele, ele vai te colocar uma algema, porque você desrespeitou uma autoridade. Não é ele como autoridade, mas a autoridade que ele representa. Vocês estão comigo? Não é assim que funciona? É exatamente assim que funciona. Então nós aqui na terra, nós temos essa mesma função, nós somos chamados exatamente para isso, porque o próprio Senhor que ungiu o Senhor Jesus Cristo, que o enviou aqui para essa terra, Ele mesmo agora nos deu essa autoridade delegada, e aquela unção que estava sobre Jesus, agora está sobre a nossa vida. Aí a pergunta é, o que a gente vai fazer com essa unção? Eu já cansei de ir, sabe que eu confesso meus pecados mesmo, né? Eu confesso, estou nem aí. Cansei de ir em culto atrás de unção. Não, eu quero essa unção, eu vou lá e tal, cansei de ir. Aí, de repente, eu começo a ver que eu não preciso ir atrás de nenhuma unção, porque o Senhor já tem a unção dele sobre a minha vida. Tá? É claro que há alguns casos específicos que são, que não queria tratar aqui agora, de alguns chamados pastorais, apostólicos, mestrais, não é isso que eu estou falando de nós aqui como servos de Cristo. Então a unção de Deus já está sobre a tua vida e sobre a minha vida. Amém? Você entende isso? Que já está. Já foi derramada, está aí. Agora, o que a gente vai fazer com isso? Vou até tomar uma aguinha para dar um suspense aqui. Aí eu queria voltar no verso 6 e a gente meditar um pouco, de fato, para que é que serve essa unção, ou o que é que Deus espera de nós com essa unção. No capítulo 6 diz assim: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do vosso Deus. Diga assim comigo, sacerdote. Diga assim comigo, ministro. É isso que Deus espera, por causa dessa unção, que as pessoas olhem para nós e nos chamem de sacerdotes e nos chamem de ministro. Mas qual que é a diferença entre ministro e sacerdote? Se é que há diferença? Qual é a diferença? O que é a função de um, ou a função de outro, ou o papel de um, o papel de outro? Então isso eu tenho meditado nesses dias, e eu quero levar você a meditar junto comigo nisso. Nós somos sacerdócio real, lá em 1 Pedro diz isso, amém? Nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então nós somos sacerdotes, Deus já nos ungiu para sermos sacerdotes. E qual que é a principal função de um sacerdote? Então, independente de qualquer coisa que apareça antes do seu nome, se tem lá um AP, um pastor, uma coisa, não é isso que eu estou falando, amém? Não é isso que eu estou me referindo. Eu estou me referindo a um chamado a partir do dia em que o Espírito Santo veio morar dentro de você, há um chamado específico para a sua vida pessoal. É algo agora que Deus está tratando entre você e Deus, entre eu e Deus. É algo pessoal, é um chamado irresistível do próprio Deus, porque, na verdade, Ele conta conosco como pessoas individuais, para que a gente possa fazer parte de um corpo e fazer diferença nessa terra. Porque se ainda há alguma objeção nessa terra, essa objeção se chama a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque parece que tudo colabora. Tudo colabora para que as coisas vão para o caminho que o nosso inimigo deseja. Até mesmo dentro das próprias igrejas, né? A gente vê igrejas comemorando Halloween dentro da igreja. É incrível isso. É incrível. É como se não... É um torpor, né? Uma dormência. É algo como se as pessoas não tivessem se apercebendo de fato daquilo que está acontecendo nesses tempos. Então o sacerdote, ele tem a principal função, ele tem como estar diante de Deus, ouvir a voz de Deus, estar ministrando perante Deus sobre
a respeito das pessoas. Então, o sacerdote, você tem a autoridade para que você possa ir diante de Deus, interceder por pessoas que ainda não o conhecem. Você tem a autoridade de ir diante de Deus para buscar revelação de Deus sobre a vida de pessoas que ainda não o conhecem. Entre tantas outras coisas. Mas é esse aspecto que eu quero te desafiar a você meditar nisso. E quanto ao ministro, o ministro já é o contrário. O ministro é o servo. O ministro é aquele enviado. O ministro é aquele operário. O ministro é aquele que faz. Então, como sacerdote, você vai diante de Deus, vai pegar as estratégias de Deus, vai ouvir o que Deus tem para dizer, e quando você está munido disso como sacerdote, você vai agora a campo como ministro, e você vai agora interceder pelo povo, interceder a favor de Deus. Quantos estão me entendendo? O sacerdote intercede pelo povo diante de Deus. O ministro intercede no povo, intercedendo por Deus. Estão entendendo isso? Então, muitas vezes nós nos confundimos com isso, e às vezes a gente acha que a gente tem que, nós temos sacerdócio real e a gente fica só no sacerdócio, a gente fica só na oração, a gente fica trancado orando em línguas 10 horas por dia, fica no quarto meditando na palavra, é bênção isso, amém? Não estou falando que isso está errado. Mas, como ministro, nós temos pecado diante de Deus, porque nós não temos cumprido o envio do Senhor, e aquilo tudo que a gente tem aprendido como sacerdote diante de Deus, tem ficado em vão, tem ficado conosco, tem se perdido. Sim ou não? Não é verdade? Quando o que Deus espera de nós, é que nós sejamos capacitados. Então, é bom a gente estar aqui, recebendo a palavra, é bom a gente participar de escolas, é bom, é muito bom. A gente vai ter o conhecimento, mas o que nós estamos fazendo com a unção de Deus sobre a nossa vida? Nesse mundo que está perdido, eu estava comentando com o apóstolo Ais aqui na entrada, gente, bullying sempre existiu. Entendeu? Quem fez Senai sabe o que é. No primeiro semestre do Senai, tinha bullying todo dia. Entendeu? Então, o problema não está no bullying. Claro que também está, mas está na família, está no porto seguro, porque eu tinha uma família, eu tinha um porto seguro, eu tinha um pai que me orientava, né? Eu tinha um pai que me ajudava a resolver essas questões. E essas questões de bullying não é por força nem por violência que resolve. Pelo contrário, quanto mais você se importa, mais as crianças tiram o sarro de você ou abusam de você. Né? Então, você tem que aprender a lidar com essa situação, porque isso vai acontecer com você na sua vida. Eu não estou aqui para defender bullying, não sou favorável a bullying. Eu acho que isso realmente tem que ser tratado. Eu acho que está sendo exagerado. Mas antes disso, a gente tem que ver a constituição da família. Como é que está a nossa família? Como é que está o meu filho? Meu filho tem acesso a conversar comigo? Eu tenho dado esse acesso para o meu filho? Eu tenho sido um sacerdote da minha família? Porque o sacerdote começa na família. O sacerdócio, ele vai lá e vai perante Deus interceder pela família. E vai buscar as revelações de Deus para trazer para a família. Aí, como ministro, ele senta com a família e é o seguinte, Deus falou isso, tal. Então, a família está cada vez mais enfraquecida. A família está cada vez mais entregue nas mãos de Satanás. As pessoas estão preocupadas com o trabalho, acham que as escolas podem educar os nossos filhos, acham que trazer o filho na escola bíblica de domingo de manhã vai resolver todos os problemas espirituais do nosso filho. Não é assim que funciona. Vocês sabem que eu tenho 2 filhos e que eu adotei 2 meninas. Acho que eu já compartilhei isso aqui, não tenho certeza. E essas 2 meninas que eu adotei são minhas 2 sobrinhas. E são
filhas da irmã da Rosana, Sandra. E a família da Rosana era bem desestruturada. E essa moça, desde os 15 anos, começou a ter uma vida totalmente desregrada. Ficou grávida e começou a usar droga e foi morar na favela. A mesma educação que uma tinha, a outra tinha. E parece que o inimigo mira o mais fraco, e vai atrás até conseguir. E conseguiu. E o meu sogro pôs ela para fora de casa. Falou, aqui você não pisa mais. Com 18 anos de idade. E essa minha cunhada viveu longe da família durante muito tempo. Eu tentei uma reaproximação, e ela chegou para mim dizendo que estava com câncer de pele. E eu dei o dinheiro para ela, e era mentira, ela não tinha nada. E aí meu sogro e minha sogra ficavam mais irritados com ela ainda. Até o dia que eu me converti. Eu e a Rosana nos convertemos. E aí a Rosana falou para mim assim, nós não podemos não perdoar a Sandra. Não tem como. Aquele versículo que diz assim, como é que você pode amar Deus que você não vê, se você não ama teu irmão que você vê? Aquele versículo ficava latejando na nossa mente. Aí nós começamos a orar por ela. E nós não tínhamos notícia dela. Porque ela morava nas favelas ali eu não sei como chama aí, na divisa de São Paulo com Diadema, na CUPC ali para a esquerda. Oi? Não, Heliópolis não. Heliópolis ali em São Caetano. Ali, bom, não sei, não importa. É ali naquelas quebradas. E nós começamos a orar para que o Senhor pudesse alcançar. A gente cheio de amor, novo convertido. E aí, de repente, a minha sogra liga e diz assim, adivinha quem ligou? Eu falei assim, Deus. Eita, Deus. E era a Sandra. E ela ligou. E aí eu falei para a dona Jurema, minha sogra, se ela ligar de novo, pega o endereço dela. Ela ligou de novo, deu o endereço, nós fomos lá, mas pensa no endereço na favela. Você não acha, é um negócio doido, você sabe só a rua. E saiu subindo, descendo no lugar, procurando, e achamos ela. Encontramos ela. E sabe o que aconteceu? Ela se converteu. Sabe aquelas igrejinhas da Assembleia de Deus dentro da favela? Eu conversei com a irmãzinha lá que estava evangelizando ela. Ela falou para mim assim, irmão, ela já quebrou a igreja 3 vezes já. Quebrou tudo. Quebrava banco, quebrava tudo. Ficava endemoniada mesmo. E quebrava tudo. E aí ela se converteu. E se converteu, e aí a vida começou a melhorar. Começou a melhorar. O diabo visitava ela em sonho e dizia para ela assim, você é minha. Isso que estão falando para você, que você tem jeito, é mentira. O diabo é mentiroso. Porque ela era do Senhor. Ela é do Senhor. Aí sabe o que aconteceu? Começou a melhorar a vida. E aí ela foi morar no interior. Saiu da favela e foi morar lá no interior. Na cidade de Porto Ferreira. E aí eu fui fazer uma visita pela primeira vez na casa dela. A gente nesse tempo já estava... Meus filhos tudo pequenininho. Os filhos dela tudo pequenininho. E chegamos lá. Num feriado de Páscoa. Eu chego, 10 minutos depois, ela teve um AVC e morreu na nossa frente. Eu falei, Deus, já com todo o entendimento. Aí, antes de morrer, ela falou para a Rosana assim, você precisa cuidar das minhas filhas. Aí, quando a Rosana veio com essa notícia, eu falei, e agora? E agora? Olhei para Deus e falei, Deus, o Senhor é bacana, né? Converte ela, leva ela para o céu, né? Está lá toda lá no céu do teu lado, e agora essa bucha para mim? Pegamos as meninas para criar. Um ano o pai, porque tinha um pai que assim... Prefiro não dizer muito, mas enfim, não era um pai adequado para cuidar das meninas. E aí, quando ele soube que a gente estava com interesse, 1 ano, e ele dizia, não vai levar, largava as crianças sozinhas, até como chama aquele departamento que cuida das crianças da prefeitura? Conselho Tutelar.
até o conselho tutelar e dava blitz lá na casa, no interior, porque ele largava as meninas, vinha para São Paulo. Uma tinha 10, outra 7 anos, ficava às vezes uma semana inteira, só as 2 meninas na casa. E aí essas meninas vinham nas férias passar em casa e elas choravam porque elas queriam ficar com a gente. Elas sentiam o amor de Deus através da nossa vida. E aí um dia a Rosana falou, você quer saber de uma coisa? Com as meninas. Essa batalha nós vamos ganhar na oração. Eu vou ensinar vocês a jejuar. Menina de 7 e 10 anos. Nós vamos jejuar e vamos orar. E se vocês tiverem que vir morar aqui, não vai ser... Porque a gente até tinha um direito legal de brigar, porque, na verdade, as crianças não estavam nem no nome dele. Então, a minha sogra era a tutora legal, né? A avó era a tutora legal. Aí ele falou, não, se elas tiverem que vir aqui, vai ter que ser muito de Deus. Ele vai ter que vir aqui, entregar vocês e abençoar vocês para ficar aqui. E puseram as bichinhas para jejuar, e nós orando. E nós orando. Orando, orando, orando. Aí no final das férias, em vez de devolver as meninas, eu fui com a Rosana conversar com ele. Falei para ele, é melhor deixar elas aqui, tal, tal. Ele começou a chorar, que não queria, esbravejar. Aí olha só, a Rosana pegou, pôs a mão no joelho dele assim, e falou assim, Oswaldo, se a minha família fez alguma coisa contra você, eu quero pedir perdão em nome da minha família. Porque a família realmente rejeitou muito o cara. Queridos, foi a mesma coisa que mandar um demônio embora da vida dele. Foi uma coisa sobrenatural. Ele falou, então tá bom, então vamos lá. Ele foi até minha casa, eu fiz ele repetir umas palavras lá, ele nem sabia o que ele estava falando. Peguei a guarda legal das meninas, e essas meninas foram morar com a gente. Pensa você, uma família já, a gente já era novo convertido, mas convertidos. Nossos filhos, tudo certinho, tudo direitinho, obediente, sem nenhum problema. Aí coloca 2, tudo tortinha, dentro de casa. Tortinha, tortinha, tortinha. Deixava minha carteira em cima da mesa, ela roubava meu dinheiro. Primeiro dia ela pegou um prego e acabou com a cômoda da Rosana. Riscou tudo com prego. E foi assim. E aí tudo isso eu estou querendo dizer por quê? Aonde foi que nós resolvemos os conflitos entre eles? No culto doméstico. Foi maravilhoso. A gente, uma vez por semana, se reunia e havia uma cura toda semana na vida dos meus filhos também, porque os meus filhos se sentiram violados. Pensa, eu tinha só um irmão, agora vem mais 2, e a gente morava num quarto, numa casa com 2 dormitórios. Os 4 dormiam num dormitório e eu e a Rosana no outro. Então, o que está faltando é esses conflitos, a gente resolver em casa, com a palavra. E toda semana tinha choro. O meu filho mais novo tinha muito ciúme da mais nova, porque ela foi rejeitada pelo pai e pela mãe, que vocês não têm ideia. Então ela grudou de um jeito em mim, sabe aquele que você andava assim, parecia que estava grudado na perna, assim? Onde eu estava, ela estava em cima de mim. E isso para o meu filho foi muito complicado para ele. Então a gente resolveu tudo isso no culto no lar, na nossa casa, com oração, com palavras. Então, nós precisamos começar a exercer o sacerdócio dentro da nossa casa. Porque se a gente não conseguir ser um sacerdote dentro da nossa casa, nós não vamos ter a capacitação para sermos ministro na vida de outras pessoas. Estão me entendendo? Então nós temos que buscar isso do Senhor. Temos que buscar essa unção, porque essa unção, utilizar essa unção que já está sobre a nossa vida. Essa unção já está sobre nós. O que nós precisamos entender. Uma vez eu me lembro que eu era pastor na igreja e veio um casal dizendo assim para mim, pastor, ora por mim, porque eu não tenho autoridade sobre o meu filho. Ele faz tudo o que ele quer. Eu falei para ele, querido, como é que eu vou orar para Deus te dar uma autoridade que Ele já te deu? Como é que eu vou orar para Deus te dar alguma coisa que já te deu desde o dia que esse menino nasceu? Você como pai, você como mãe, já tem autoridade delegada por Deus para ministrar na vida desse menino. Vocês precisam o quê? Exerce, toma posse e vai lá e faz o que tem que fazer. Ah, mas é fácil, não me obedece. Ah, não, vem cá, vamos ler a Bíblia aqui.
Sabe para que serve vara? Que os psicólogos não me escutam hoje. Sabe para que serve vara? Para tirar a tolice da criança. Tá, a tolice da criança, meu querido, é só com vara. Não tem conversa mole. Você pode falar, você não vai tirar a tolice da criança. Mas com vara, você tira. Essa menina, a mais nova, hoje é uma graça. Ela é casada, ela é professora. E houve uma época em que eu cansei de orar e ter o temor do Senhor na vida dela. Ela ia nos cultos, ela ficava com a cabeça encostada na parede, fazendo buraco na parede. Onde terminava o culto, estava um monte de areia no chão. Assim. Era uma loucura. E ela continuava fazendo algumas coisas que não devia fazer. Roubar, por exemplo. Aí eu falei, eu orei. Falei, Senhor, então agora vai ser minha estratégia. Já ministrei o temor do Senhor. Aí eu peguei uma cinta, peguei no braço dela e falei assim, se você não tem temor do Senhor, você vai ter de mim. Se você não entende pelo amor, vai ser pela dor agora. Cada vez que você roubar, você vai tomar uma lambada. E pá, cintada nela. Acabou a estultice, acabou a tolice e entrou o temor do Senhor na vida dela. Não é? Então a gente precisa aprender que há essa função sobre a nossa vida e que Deus conta comigo e com você. Porque se Ele nos enviou, lá em Mateus... Não, é a outra. Essa que mora em Portugal também. Essa e a outra que vieram, mas essa está solteira. Essa ainda era maiorzinha, não deu tanto trabalho, mas a menorzinha... Mas ela é uma benção, a gente ama demais ela. Como filha, né? E elas nos amam como pais. Por quê? Porque o Senhor nos enviou. O Senhor conta comigo e com você. Quantas pessoas estão precisando ser ministrados e há uma unção sobre a sua vida, há um sacerdócio sobre a sua vida, há algo dentro de você que você precisa se dispor a fazer. Gente, é tremendo isso. Quando você se dispõe a fazer, você consegue. Não é tremendo isso? Eu me lembro a primeira vez que eu tive contato lá na Cracolândia com um morador de rua. A primeira vez eu olhei e falei assim, isso aí não é para mim, não. Lembra que eu confesso meus pecados? Estou confessando mais um. Eu olhei e falei, isso não é para mim, não. Mas aí eu entendi, Deus falou comigo e falou, não, você vai ser usado para ministrar a vida dessas pessoas. No começo foi duro, eu não conseguia fazer nada, fiz um monte de coisa errada, mas porque eu entendi que eu tinha que fazer, eu entendi que tinha uma unção sobre a minha vida, e eu fui buscar as estratégias como sacerdote em Deus, e Deus me deu graça para fluir. Entende? Então não há nada impossível. Mesmo com, a gente fala com o departamento infantil aí, né? Muita gente diz assim, mas eu não tenho jeito com criança, mas eu não é o meu chamado. Gente, se você entender que com a unção de Deus e a direção de Deus, você pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Você pode fazer qualquer coisa. Você pode pregar, você pode ministrar, você pode fazer teatro. Né, irmão Antônio? Pode ser lá Jacó, pode ser qualquer coisa. É ou não é, irmão? Aleluia. Mas você tem que entender que essa capacitação vem do céu. E você precisa buscar a orientação para essa capacitação lá no céu. Por isso que eu falo, querido, crente é o bicho mais esquisito que tem. Ele tem que ter o pescoço maior do que a girafa, porque o corpo está aqui, mas a cabeça tem que estar no céu. Pensa um bicho esquisito, corpo aqui, cabeça no céu, Ricardinho. Fala aí que trem esquisito. Mas é assim que nós somos. Né? E se a gente entender isso, entender que Deus não conta com aqueles que estão aqui no microfone, com os pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, médicos, apenas. Ele conta com cada um de nós. Cada um de nós. E é interessante que quando você se dispõe
né? O que Deus quer, na verdade, a unção está sobre a sua vida. A unção já veio sobre a sua vida. O que Ele quer é apenas que você diga assim: eis-me aqui, Senhor. Eu não sou capaz, eis-me aqui, Senhor. Eu sei que eu não sou capaz, que eu não consigo, mas eis-me aqui, Senhor. É só isso que Ele quer de mim e de você. E aí você vai buscar no teu quarto em secreto. E Deus vai sim te dar as direções, vai te dar as diretrizes daquilo que você precisa fazer para que você tenha sucesso. E sucesso, o que é sucesso, afinal de contas? Às vezes você pode pensar, sucesso é eu ter bastante dinheiro. Ou, sucesso é eu poder ir para a Europa uma vez por ano. Ou, sucesso é eu ter uma empresa muito grande. Sei lá o que pode passar. Mas eu tenho uma definição de sucesso que eu gostaria de passar para você. Sucesso é você obter bons resultados em tudo aquilo que você faz. Isso para mim é sucesso. Em tudo aquilo que você empreitar para fazer, você conseguir bons resultados. E é isso que Deus espera de nós. Que nós tenhamos sucesso como sacerdotes e como ministros, para que a gente possa cumprir esse propósito do Senhor nas nossas vidas. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar em nome de Jesus. Eu quero que você saia daqui nessa manhã desafiado a de fato meditar nessa palavra. O que é que você tem feito como um ministro de Deus? O que é que você tem feito como um sacerdote de Deus? E não é para trazer peso nem culpa, nem ficar se comparando com outras pessoas, mas é algo pessoal. Porque às vezes Deus pode colocar uma pequena coisa na sua mão para você empreender, para obter sucesso naquela pequena coisa. Não quer dizer que você tem que ser um missionário na África. Não é isso. Mas é você simplesmente se colocar diante do Senhor. E eu quero te desafiar nessa manhã a que a gente pudesse orar e realmente nos entregar ao Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor. Se eu estou pecando contra Ti e não estou conseguindo exercer o ministério que o Senhor me ungiu, eu quero daqui para frente exercer isso com maestria. Eu quero exercer isso com perseverança. Eu quero exercer isso, ainda que eu não saiba fazer, mas eu quero fazer. Essa é a diferença entre o saber e o querer. Nós não sabemos nada, Deus sabe tudo. Deus espera, aguarda um sinalzinho nosso lá no céu, para que Ele possa vir a capacitação e a direção sobre tudo o que a gente tem que fazer. Feche seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, a Ti pertence a honra, glória, poder e exaltação para sempre. Queremos declarar, Senhor, que é muito bom. Bendito é o dia que nós Te conhecemos, Senhor. Bendito é o dia que o Senhor se manifestou a nós e nos tocou e nos deu o poder e o privilégio de podermos ser feitos seus filhos. Bendito é o dia, Senhor, em que o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho, do amor do seu Filho. Bendito é o dia, Senhor, em que o Senhor visitou a nossa casa, a nossa família. Somos gratos a Ti, Senhor, porque hoje nós temos um acesso direto até a Tua presença e podemos Te chamar de papai, paizinho, Pai querido. Pai, mas entendemos que o Senhor nos chama com um propósito. O Senhor nos chama para que a gente possa cumprir e sermos instrumentos para que tantas outras pessoas possam Te conhecer também, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, queremos pedir perdão a Ti, Senhor, porque realmente não temos nos empenhado em exercer aquela unção
que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, a capacitação do céu que veio sobre nós, muitas vezes tem sido adormecida. Pai, em nome de Jesus, mas nessa manhã, o Senhor que sonda e conhece o nosso coração, sabe que queremos agradar o Teu coração, Senhor. Sabe que queremos, ó Pai, fazer aquilo que o Senhor espera que a gente faça. Coisa boa é poder ouvir aquilo que o Senhor falou para Jó. Aí um servo bom e fiel. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude. Tira toda a culpa de nós, Senhor, em nome de Jesus. Foi para a liberdade que o Senhor nos libertou, Senhor. Queremos nos sentir livres para poder exercer o chamado do Senhor na nossa vida. Quero declarar a Tua capacitação, Senhor, em nome de Jesus. Quero declarar, Senhor, o Teu envio. Quero profetizar, Senhor, que todos aqui, sem exceção, são enviados nesse dia como uma flecha polida, para cumprir o propósito profético do Senhor, para que possam, Senhor, ser usados como dispenseiros fiéis que o Senhor tem nos chamado. Há, Senhor, dentro de nós algo grandioso, como aquilo, o ouro dentro do vaso de barro. A preciosidade é o Senhor que está dentro de nós. Nos ajuda, Senhor, a ter ousadia, coragem de desenvolver esse chamamento e abrir a nossa boca e buscar o Senhor e, Senhor, e realizar aquilo que o Senhor espera que a gente realize, Senhor. Muito obrigado nessa manhã, Pai. Que o Senhor abençoe cada casa, cada família. Que essa palavra, Senhor, venha selar os nossos corações, a começar da minha vida, Senhor. Eu me coloco aqui clamando ao Senhor, o primeiro, eu preciso melhorar, Senhor. Eu preciso, Senhor, cada vez mais cumprir o propósito do Senhor nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai. Ser engrandecido nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Se você recebeu, aplauda ao Senhor aí. Aleluia.